continue buscando, continuemos firmes na presença do Senhor, até que a gente possa passar tudo isso. E eu já vi por parte de muitos líderes, amigos de ministério, irmãos, e nós estamos nessa mesma fé. Eu vi por parte de muita gente, alguém declarar, profetizar e crer dessa maneira, que depois que a gente passar todo esse período, nós iremos retornar, às nossas atividades, e alguma coisa serviu de lição, alguma coisa nos abençoou de certa forma. Pode ter certeza disso. Você não será mais o mesmo depois que tudo isso passar. Tome posse dessa palavra em o nome do Senhor Jesus. Irmãos, é interessante que, apesar de tudo isso que nós temos vivido, muitos irmãos têm me procurado, alguns têm me ligado, e a gente vê que a maioria das pessoas estão passando por problemas totalmente ao contrário do que a gente está vivendo. São problemas de ordem espiritual, talvez no casamento, talvez com o filho, talvez com um parente. São problemas na saúde, não correlacionado à crise, à epidemia que a gente está vivendo, mas são problemas de outra maneira que a pessoa está enfrentando. São outras guerras que possa parecer estranho, mas não tem nada a ver com o que está acontecendo agora. E eu só tenho a agradecer a Deus por talvez os números no momento não ser tão alarmante como a gente tem visto aí pelo mundo afora. Graças a Deus, a igreja brasileira está orando. Hoje nós estamos no 13º dia, amém? Não é 13º, tem gente que já pensou aí no final do ano, Nada a ver, irmãos. 13º dia do nosso jejum, da nossa manhã e da nossa noite, a meia-noite de oração, que nós estamos clamando pela igreja, pelo mundo, pelas vidas que se encontram aí, talvez aprisionadas na mão de Satanás, e talvez em um estado de pânico, de ansiedade, de depressão. Eu tenho certeza, querido, que Deus ele está com as mãos estendidas sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa nação, e a gente precisa crer dessa maneira. Usando a fé, nós iremos passar tudo isso e iremos permanecer firmes em o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amados, eu quero compartilhar uma palavra com vocês nessa noite, e essa palavra ela se encontra no livro de Êxodo, no capítulo de número 2, no versículo 10. Acha aí comigo, em o nome do Senhor Jesus. Êxodo capítulo 2, versículo de número 10 da palavra de Deus. Essa é a palavra que eu quero estar ministrando ao seu coração nessa noite. Êxodo capítulo 2, versículo 10 da palavra de Deus, diz assim: E quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta então lhe deu o nome de Moisés e disse: porque das águas o tirei. Amém, amados? Queridos, esse texto da palavra de Deus é um texto muito lindo, muito abençoador, que fala um pouco de como foi o nascimento de Moisés, de como foi difícil para a mãe dele, enfrentar toda aquela situação. E eu quero falar justamente dessa guerreira, dessa mulher de Deus. Então eu também faço aqui dessa mulher um exemplo para muitas mulheres que agora estão me assistindo, para também homens que me assistem agora, aí a partir desse culto online, dessa live que nós estamos fazendo aqui no Facebook. Porque, irmãos, essa mulher é um exemplo, porque então ela vai nascer numa época não muito boa, em que os filhos de Israel estavam escravizados por Faraó. Ali, aqueles homens, aquelas mulheres estavam ali como escravos, e de repente aquela mulher teve no seu coração o desejo
de gerar filhos. Mas olha a estratégia que Satanás vai usar naquela época. Faraó, percebendo o quanto o povo de Deus estava crescendo naquela terra, Faraó percebendo o quanto estava se multiplicando o povo hebreu, Faraó pensou assim: não, eu não posso permitir que esse povo se prolifere aqui na minha terra. Daqui a pouco vai ter mais hebreu do que egípcio. E o que é que vai ser de nós? Daqui a pouco esses escravos, eles vão se rebelar e vão para cima da gente, acabou o nosso senhorio aqui. Então ele vai ter uma estratégia satânica maligna e ele vai criar um decreto onde ele vai dizer que todas as parteiras que fizessem o parto das mulheres hebreias fizesse mal àquela criança se fosse do sexo masculino, matasse aquele recém-nascido. E aí a Bíblia vai dizer que 2 daquelas mulheres vão temer ao Senhor. Isso é muito forte, querido, essa palavra temor, porque a gente tem visto ultimamente que muita gente perdeu o temor para com Deus. A Bíblia vai dizer que essas mulheres, elas temeram a Deus. E elas começavam agora a poupar a vida daqueles meninos, daquelas crianças que nasciam. E na hora de levar o relatório para Faraó, elas diziam assim: olha, as mulheres hebreias, elas são muito fortes, a gente chega lá, não dá tempo nem de fazer o parto, elas já estão dando a luz aos seus filhos. E a Bíblia vai dizer que Faraó então vai criar o segundo decreto. Ele vai enviar tropas do próprio Egito para sair nas casas onde as mulheres estavam dando à luz os seus filhos do sexo masculino, e a ordem era que matassem todas as crianças. Sabe, querido, essa é a estratégia de Satanás nos dias de hoje. Satanás não está satisfeito de como o Evangelho tem se propagado, de como a palavra de Deus está sendo anunciada, porque esse também é um dos sinais dos fins dos tempos. Um momento em que a igreja vai crescer de uma tal forma que algumas pessoas não vão suportar o crescimento do povo de Deus. Vai desejar que a porta da igreja esteja fechada. Vai desejar que o Evangelho não seja mais pregado, propagado entre as nações. Vai chegar um momento que o próprio Jesus vai dizer que cada um de nós que pregamos a palavra de Deus seríamos entregues para sermos mortos, condenados à morte, por não negar o nome de Jesus. Nós sabemos que em algumas nações isso já tem acontecido. Muitos missionários, inclusive eu já tive o desprazer, se eu posso dizer assim, mas a Bíblia diz que morrer em Cristo é lucro. Mas o desprazer, o descontentamento de saber que, apesar da glória que nos espera, que é algo maravilhoso, é triste você saber que um amigo seu missionário foi degolado, teve a sua vida ceifada, queimada em uma fogueira. Por quê? Porque a estratégia de Satanás é nos paralisar. Então Satanás, para nos paralisar, ele vai colocando as setas, a fim de nos paralisar. Ele vai tentando colocar enfermidades, ele vai tentar mexer com a nossa fé. E uma vez que ele não pode roubar a nossa fé, a estratégia principal de Satanás é para nos matar e nos destruir. Mas a Bíblia vai dizer, meu irmão, que aquela mulher, ela vai tomar uma decisão e ela vai declarar: não, no meu filho ninguém toca, no meu filho ninguém vai tocar. E a Bíblia diz que essa mulher de fé chamada Joquebede, ela vai pegar o seu filho Moisés, que por sinal era muito formoso, diz a palavra, e ela vai esconder aquele menino vai crescer. Joquebede vê as suas vizinhas perdendo seus filhos, suas amigas. A praga de Faraó, ou melhor, a ordem de Faraó, que era matar, estava chegando nas casas
dos conhecidos, dos amigos, das colegas. Mas aquela mulher cheia de fé, ela vai dizer: não, Satanás pode tocar lá, Satanás pode entrar na casa de fulano, de Beltrano, mas na minha casa eu não permito, porque o meu filho é uma promessa do Senhor. Ei, meu irmão, aleluia. Deus está tratando com pessoas nessa noite. Ele está declarando para você levantar a sua mão e dizer assim: olha, essa praga pode se estender na casa de alguém que eu conheça, pode chegar na minha rua. Eu vejo crentes atemorizados, aterrorizados, porque talvez essa notícia de que alguém foi infectado na sua rua, de que alguém está doente a ponto de morrer, de que alguém que você conhece está sofrendo, está debilitado, está assim, assado, e talvez isso tenha tomado conta do teu coração, o medo, o temor. Mas deixa eu ministrar algo profético sobre a sua vida. Deus nos deu autoridade para profetizar sobre a nossa casa. Você pode ser alguém ungido na sua casa para levantar as suas mãos e dizer assim: Deus, essa praga não se estende sobre a minha casa, porque a minha casa eu coloco diante do Senhor em oração. Eu apresento a minha vida diante do Senhor em oração. Creia nessa palavra em o nome de Jesus. Amados, o que nós temos visto de pessoas que não somente estão aterrorizados com tudo isso que está acontecendo, mas vamos trazer para o nosso dia a dia. Quantas pessoas que viram, talvez, que tem filhos nas drogas, e viu um amigo, uma amiga sua, um amigo seu perder seus filhos, e talvez você diga assim: puxa vida, pastor, eu estou com medo, porque talvez o meu filho vai no mesmo caminho. Pastor, eu estou com medo porque na minha geração há um histórico muito grande de separação.